Bem, há dois amigos da Corte, Amice Cúria, portanto, inscritos para falar de modo coerente, não é, com a postulação do requerente desta ADPF. Então, aplicando a eles o parágrafo 3º do artigo 131 do nosso regimento interno, combinadamente com o parágrafo 2º do artigo 132, são dois apenas, cada um falará pelo tempo de até 15 minutos. A dobra do tempo se faz, dividindo por dois, dá 15 minutos para cada um dos amigos da Corte. Então, pela ordem, chamo a doutora Juliana Ferreira Correia, que falará pelo Movimento Pardo Mestiço Brasileiro. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Carlos Aires Brito, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, as demais autoridades, como representante do movimento Pardo Mestiço Brasileiro, não vim aqui hoje, perante essa corte, dizer o óbvio, que o sistema de cotas incita a segregação dos universitários pela cor de sua pele, que confronta os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Nem falarei sobre o absurdo de um tribunal racial que só prejudica os pardos, porque já foi brilhantemente exposto pela doutora anterior, doutora Roberta. Hoje, me dedicarei a uma inovadora perspectiva. A respeito do último censo, realizado em 2010, muitas notícias foram divulgadas. Algumas, erroneamente, afirmavam que a população negra, com o percentual de 50%, superava aqueles declarados como brancos, com 47%. Como se o Brasil, excelências, fosse uma nação bicolor, em que só existisse negros e brancos. Esqueçamos, então, de todos, dos amarelos, dos índios, dos cafunzos, dos mamelucos, dos caboclos, esqueçamos de todos, pois o Brasil é dividido entre negros e brancos. Ora, excelências, a realidade é que a pesquisa do censo, realizada em 2010, apontou que a população brasileira é composta de apenas 7% de negros. Então, quem seria os outros 43%? Quem são esses? De onde surgem? Estes são os pardos, ou denominados mestiços. Os pardos compõem a miscigenação tão popularmente conhecida como brasileira. E aproveito e relembro um dos maiores sociólogos que o Brasil já teve, Gilberto Freire, que dizia que o povo brasileiro, que a maior virtude é a miscigenação. Não é a chaga, é a nossa principal virtude, a miscigenação. Assim, excelências, pardo não é negro, pardo é pardo e negro é negro. Pardos são os mulatos, descendentes de negros e brancos. Pardos são os cafunzos, descendentes de negros e índios. E principalmente, excelências, pardos são os caboclos, que espalhados por todo o Brasil, e que somente no meu estado, Amazonas, compõe-se de 77% da população, descendentes de índios e brancos, em que nada, nenhuma ligação tem com os afrodescendentes. Como enquadrar os caboclos pardos em negros? É um contrassenso sem tamanho. É uma verdadeira excrescência. Por isso, não podemos simplesmente considerar pardos e negros como iguais. Ou que o pardo está inserido na categoria negra. Fazer tal afirmativa, além de negar a etnia mestiça, é também racismo.
Contudo, excelências, infelizmente, não é este o posicionamento da política nacional, instituindo normas como esta, das cotas da UNB, pois vos digo que exige, para concorrer às vagas reservadas por meio de sistema de cotas para negros, um candidato deverá ser de cor preta ou parda, declarar-se negro e optar pelo sistema das cotas. Resta cristalino o absurdo que o candidato deve submeter de negar a sua própria identidade, a sua própria cor, para conseguir um benefício. Senhores ministros e senhoras ministras, imaginem se todos os pardos tivessem que negar sua cor para alcançar um benefício. Não estaríamos diante de um verdadeiro genocídio racial, extinguindo a população parda, a etnia parda, sumindo com 43% da população brasileira? O sistema de cotas da UNB contradiz os ensinamentos de seu próprio fundador, o antropólogo Darcy Ribeiro, que assim dizia em sua obra O Povo Brasileiro: os brasileiros são um povo mestiço na carne e no espírito. A legalidade do sistema de cotas da UNB simboliza um retrocesso, não somente dentro do país, porque em alguns estados, inclusive Amazonas, Roraima e Paraíba, já foi reconhecido por lei o Dia do Mestiço, mas também internacional. Não podemos olvidar que o Brasil foi signatário da Conferência Mundial contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, promovido pela ONU, culminando na Declaração de Durban, que no tópico inserido do combate à tolerância correlata, item 56, reconhece a existência da população mestiça e condena a discriminação de quem são vítimas, especialmente porque a natureza sutil dessa discriminação pode fazer com que seja negada a sua existência. Exatamente como acontece com essa exigência da UNB. Portanto, patente que o sistema de cotas busca a negativa da etnia mestiça, fazendo o candidato declarar-se outra cor que não a sua, configurando-se a intolerância correlata. Aliás, a própria ONU selecionou o movimento pardo-mestiço brasileiro a participar da Conferência Mundial de Revisão desse texto. E eu digo mais ainda, excelências. No Canadá, ele vem expressamente reconhecer a identidade, a etnia mestiça, como uma população nativa. Ora, se a ONU, o Canadá, reconhecem, por que o Brasil, o país caracterizado pela diversidade de povos, credos, religiões e etnias, quer negar a identidade mestiça? Isto configura, além de intolerância correlata, o próprio racismo. Ironicamente, o mesmo que está tentando se combater. Excelências, o que aqui se discute não diz respeito apenas às universidades públicas, ou os que recebem ou não os benefícios sociais. O que se está em pauta hoje nesta Suprema Corte é se irá concretizar a extinção da identidade mestiça, o desaparecimento estatístico e a negação de mais de 80 milhões de brasileiros. Vossas Excelências, o que só pedimos hoje aqui é o direito de ser reconhecido pardo
como pardo, mestiço como mestiço e não negro. Encerro o meu discurso falando uma pequena história. Arriscarei, inclusive, a identificar minha jovem idade perante essa corte, experiente corte, que mais um dia está fazendo história. Ao ingressar na universidade pública, já existia sistema de cotas. E no primeiro dia de minha aula, eu lembro que a professora pediu para que cada um contasse um pouco de si. E se era ingressante de cotas ou não. Será que isso promove a igualdade? A democracia? Excelências. O movimento pardo mestiço brasileiro não acredita nisso. Eu, na época como estudante, e hoje como profissional, também não. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência.